Você que quer colocar o seu coração diante de Deus agora também, aproveita para poder orar com a gente. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe suas angústias, o Senhor sabe aquilo que tira o seu sono, sua tranquilidade. Coloca diante de Deus, porque a palavra do Senhor fala que onde dois ou mais estiverem, Ele está ali também. Então o Senhor está aqui. E que tudo aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus, que a gente desliga na terra é desligado nos céus. Então vamos colocar diante de Deus. Pai, eu apresento a Ti agora cada irmão, cada irmã, Senhor, que estão aqui, que estão em casa. Senhor, o Senhor conhece os corações. Pai, o Senhor conhece as tristezas, as angústias, os problemas. O Senhor sabe os caminhos que o Senhor tem para cada um, as promessas que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, tudo aquilo que não é Teu, tira do nosso desejo, do nosso sonho, do nosso coração. Mas o que é Seu, Senhor, realiza na nossa vida. Destrava, abre as portas, traz a existência, Senhor. Muda em nós o que tiver que ser mudado. Muda as circunstâncias, pessoas, situações. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor, Senhor, é o Pai que abre o mar vermelho. O Senhor que ressuscita dos mortos. Eu entrego diante de Ti, Senhor, porque os nossos problemas são tão pequenos diante de Ti. Que o Senhor traga a existência, que o Senhor traga a vitória. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu declaro a vitória de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Primeira Pedro 2,9. E diz assim a palavra do Senhor: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Abra suas Bíblias também em Amós, capítulo 4, versículo 1. Amós 4:1. A pastora coloca no YouTube. Amós 4. Eu fico olhando a mãozinha da pastora. Amós 4:1. E diz assim a palavra do Senhor: ouvi essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais necessitados, que dizei a vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes em anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após a outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgai e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei de levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Pode se sentar.
Irmãos, o que tem a ver as duas palavras que eu trouxe para vocês, né, que são tão diferentes, né? Porque eu comecei a ler com vocês em 1 Tiago, que nós não éramos, 1 Pedro, que nós não éramos povo de Deus, nós não éramos o povo escolhido do Senhor, e nós nos tornamos o povo escolhido do Senhor no momento em que nós aceitamos Jesus, e que por meio de Jesus nós devemos ser luz do mundo, né? E o que ele está dizendo ali é que a gente tem que resplandecer a Deus, né? Que nós somos aqueles que levam adiante as coisas do Senhor, que nós levamos a palavra de Deus, que nós fazemos a transformação de Deus e que nós somos trabalhados e escolhidos para isso. E aí, de repente, a gente vê em Amós, Amós que era um profeta de Israel, e nesse momento em que Amós era profeta de Israel, Israel passava por muita idolatria, por muitos pecados, por muita coisa ruim. E o Senhor levanta Amós para poder dizer que ele estava lidando com aquele povo. E quanto mais ele levantava coisas contra aquele povo, parece que menos aquele povo se aproximava de Deus. E secavam os campos, e os animais morriam, e os filhos passavam fome, e eles se afastavam de Deus. E o Senhor foi trabalhando todas aquelas coisas neles, e o Senhor manda o profeta dizer: olha, eu fiz isso tudo, e vocês não se aproximaram de mim. Eu venho trabalhando cada uma dessas coisas, vocês não se aproximaram de mim. E ele fala: olha, está na hora de vocês encontrarem o seu Deus. Aquele Deus que criou os céus e a terra, que criou os montes, e aquele Deus que é o Senhor dos exércitos, que faz tudo. Né? O chamado de Amós é um chamado para que a gente possa se consertar. É um chamado para que a gente possa estar nos caminhos de Deus. E eu quis trazer um pouco para vocês perceberem que aquele povo de Amós era o povo de Deus. Tá? Era o povo de Deus, era o povo de Israel. Aquele povo que está em Amós é o povo de Deus. E o povo de Deus, se não estiver nos caminhos de Deus, entristece o coração do Pai. E o Senhor permite que várias coisas aconteçam na vida daquele povo, sabe? E de um outro lado, em 1 Pedro, o que está acontecendo é que, depois por Jesus, todos se tornaram povo de Deus. Mas o povo de Deus era aquele que trazia as coisas e que fazia conforme o cuidado do Senhor. Em Amós, inclusive, ele está dizendo que aquelas pessoas eram injustas e tratavam mal as pessoas que estavam ao redor. E aí eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Por que é que a gente passa as coisas que a gente passa na vida às vezes, sabe? Porque todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos por problemas e tal, mas por que a gente passa o que a gente passa? E o que a gente devia fazer de diferente, né? E eu quero te dizer, a primeira coisa que é o seguinte, eu não sei se você sabe qual é o tamanho de Deus, sabe? Mas o tamanho de Deus na sua vida é o tamanho que você permite que Deus seja na sua vida. Porque Deus é maior do que todas as coisas e criou todas as coisas, sabe? Então, o tamanho de Deus na sua vida é o tamanho que você deixa que Deus seja na sua vida. Ah, Bruno, mas eu quero que Ele seja o maior tamanho possível. Não, não quer. Não quer, senão você não estava permitindo que Ele fosse. Sabe? O tamanho que Deus age na sua vida é o tamanho que você faz Ele ser na sua vida. Ai, como é que eu faço? Como é que eu transformo isso na minha vida? Como é que eu faço para que o Senhor possa ter todo esse tamanho, sabe? E Amós está falando sobre pecado. E hoje eu queria falar sobre os pecados que nos afastam de Deus, que são muitos, né? Mas eu queria dividir em duas categorias, antes que você possa se tornar espelho do Senhor, sabe? Existem os pecados que você faz. Todos eles são contra Deus, tá? Todos os pecados que você faz são contra Deus. Então eu não vou nem categorizar, não vou dizer assim, olha, tem um pecado que é contra Deus. Não, esses todos são, tá? Mas existem os pecados que você faz contra o outro e os pecados que você faz contra você mesmo. Como assim? Sabe? Aquelas pessoas que estavam ali em Amós, por exemplo, elas estavam fazendo pecado contra os outros. Elas tinham ódio no coração, elas tinham falta de justiça, elas tinham falta de cuidado com as pessoas que estavam ao redor, eles sorriam dos problemas que os outros estavam passando, inclusive, sabe? E tem uma série de pecados que a gente faz contra o outro, né? A gente sempre faz contra o outro alguma coisa de ruim, né? Quando a gente não é exatamente como Deus gostaria que a gente fosse, sabe? E existem os pecados que a gente faz contra nós mesmos. Que pecados a gente pode fazer contra nós mesmos, sabe? É você estar cheio de ódio, é você estar cheio de amargura, são os próprios pecados sexuais, os pecados de idolatria que você faz contra Deus, mas você faz contra você mesmo, que devia ser a habitação do Espírito Santo, né? Você faz esses pecados todos do medo, sabe? Que o medo é o contrário da fé, eu falo tanto isso aqui, né? Então você peca para fora, você peca para dentro. E quanto mais você peca, mais você diminui o tamanho do seu Deus, né?
E eu estava, sabe que eu estava vindo para casa hoje, para cá, para a igreja hoje, e aí a Tati já estava aqui, né, na igreja, e eu estava com as crianças dentro do carro, e aí eu coloquei uns louvores para poder tocar, né? E aí um dos louvores que estava tocando é um louvor que sempre foi muito importante para mim, né? Que ele diz que o que importa é o que Deus vê em você, não é o que os outros veem em você, né? Que o pecado não consegue esconder, né, o que Deus fez em você, né? O pecado não consegue esconder o que Deus olha para você e o que Deus enxerga de você. E aí eu comecei a me lembrar de um momento da minha vida em que eu me afastei muito de Deus, sabe? Por que esse louvor é importante para mim? Porque houve um momento da minha vida que eu me afastei da igreja, eu me afastei do Senhor, eu me afastei de uma série de coisas, e eu carregava o peso daquilo dentro de mim. Porque como eu cresci dentro da igreja, eu sentia aquela culpa, né? Eu sentia a culpa das coisas que eu havia feito. Eu não fazia mais, eu tinha parado de fazer, mas eu carregava a culpa dentro de mim daquilo. E aí eu parei de ir à igreja porque eu sentia que eu não era digno de estar na igreja. Olha como Satanás faz na nossa vida, né? Eu sentia que eu não era digno de estar dentro da igreja. E aí eu me afastei da igreja, eu não ia mais em todos os cultos. Eu ia de vez em quando, porque minha mãe mandava. Já era adulto e tal, mas ela ficava perguntando e eu ia. Mas eu senti que eu não devia mais estar lá, porque o pecado tinha me afastado de Deus, né? E é como se o Senhor estivesse olhando para mim de um jeito diferente do que Ele olhava antes, né? E aí, Deus é tão sábio que esse louvor tocava muito naquela época. E parece que aquele louvor sempre tocava para mim, sabe? Porque ele tocava e ele falava, olha, você é o espelho, né? É até difícil de falar, porque eu lembro tanto que eu ficava emocionado, assim. Porque todas as vezes que eu ouvia, o Senhor estava falando para mim, eu te amo apesar do pecado que você fez. E todas as vezes que eu via para a igreja, tocava na igreja. Sabe? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? E dizia, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, sabe? E por que eu estou falando isso, sabe? Porque naquele momento muitas portas se fecharam na minha vida, sabe? E às vezes, quando você está passando por isso, talvez você pense assim, nossa, por que essas portas se fecharam na minha vida, né? Por que determinadas portas se fecham na nossa vida? E aí você pensa, será que Deus não está olhando? Será que Deus não está cuidando? Será que... O que Deus tem, né? O que Deus tem para fazer na nossa vida? E por que será que eu estou passando por essas coisas, né? Eu não entendia que eu estava fechando o tamanho do que Deus podia fazer dentro de mim. E como é que a gente fecha o que Deus faz dentro da gente? Tem duas coisas que são muito importantes, eu acho, da gente entender, sabe? Uma é o seguinte, você transborda aquilo que você está cheio. Sabe? Sempre, né? A sua boca fala do que o seu coração está cheio, você transborda daquilo que você está cheio, né? Então, se você está cheio de amargura, você transborda a amargura, né? Se você está cheio de ódio, você transborda ódio. Se você está cheio de pecado, você transborda pecado. E o contrário também é real. O que significa que se você está transbordando ódio, é porque você está se enchendo de ódio. Uma vez eu vi um pastor dizendo que você querer o mal de outra pessoa, você está com ódio da outra pessoa, você querer que algo ruim aconteça àquela pessoa, é como se você fosse sujar aquela pessoa de barro. Mas que para você sujar aquela pessoa de barro, você tinha que se sujar de barro, né? Você tem que sujar a sua mão e tal, e sujar aquela pessoa, né? E se você vai encher aquela pessoa de água, você tem que estar todo molhado, sabe? Então, significa que se você está querendo alguma coisa para a pessoa que está de fora, você está enchendo você mesmo daquilo. Você está enchendo você mesmo daquilo, sabe? E às vezes as pessoas fazem coisas na nossa vida que nos geram muito ódio, né? A gente fica com muita raiva, a gente fica muito chateado, o coração fica duro, fica apertado, né? Eu já me coloquei na presença do Senhor falando, Senhor, cuida dessa pessoa porque essa pessoa merece. É engraçado isso, né? E é como se Deus falasse para mim assim, mas você também, eu não fiz isso para você, sabe? E eu não fiz isso na sua vida, né? Mas aquilo que a gente está desejando para a pessoa de fora, a gente está enchendo a gente. A gente está enchendo a gente. É por isso que a Bíblia fala que falta de perdão é raiz de amargura. Porque começa a crescer dentro de você antes de crescer dentro da outra pessoa, sabe? E às vezes a gente quer se vingar de alguém que fez mal para a gente, né? Eu não sei se você já sentiu você já teve esse sentimento de você, eu sou o único aqui que já passou por isso, né?
Mas às vezes você quer se vingar de uma pessoa que te fez mal, de uma pessoa que te tratou mal, que fez alguma coisa ruim para você, sabe? E eu vou te dizer, o melhor jeito de você se vingar de qualquer pessoa é aquela pessoa não ter mais poder sobre você. Sabe? Ela não tem mais poder sobre você. É você se aproximar cada vez mais de Deus, dar certo independentemente daquela pessoa, cuidar da sua vida e, no fim, orar por ela. E pedir a Deus que abençoe aquela pessoa. Sabe? Porque às vezes, inclusive, a gente ainda fala assim, pai, eu não odeio mais não. Mas você não consegue pedir a Deus para abençoar aquela pessoa, né? É o último instante. Sabe? Se você começa a pedir a Deus para abençoar aquela pessoa, você vai limpando o teu coração. E é engraçado porque você está espalhando bênção para aquela pessoa. E se você está espalhando bênção, o que você está cheio dentro de você? De bênção. Sabe? Porque você começou a espalhar as bênçãos e você está cheio de bênção. Então, aquele ódio, quando ele se transforma em amor, quem está cheio de amor é você. É você que está cheio de amor, é você que joga no outro, é você que esparrama, é você que faz isso, sabe? E aí, você começa a transbordar as coisas boas. E aí existe uma outra questão que é, quando a gente é pai, a gente fala assim, né, que você pode ter 5, 10, 20 filhos, que o seu coração tem espaço para amar todos, né? E é verdade. Mas o teu coração não tem espaço para o pecado e para Deus. Ele não tem o mesmo espaço. Sabe? Se ele está cheio de pecado, se ele está cheio de amargura, se ele está cheio de ódio, cheio de tristeza, de rancor, ele não está cheio de Deus. Para ele estar cheio de Deus, você precisa limpar as outras coisas. É por isso que às vezes a gente pede tanto a Deus para trocar o nosso coração, para limpar o nosso coração, para fazer uma transformação. Porque à medida em que ele transforma o seu coração, você está preparado para receber Deus no seu coração. Então aquilo que a gente faz para fora, a gente faz para dentro, e as coisas estão completamente interligadas. Mas ódio é algo que você pode optar por não sentir mais. Sabia disso? Você pode optar por não sentir mais ódio. Você pode optar por, ao invés de olhar aquela pessoa com seus olhos, olhar aquela pessoa com os olhos que Deus olha para ela. Se você tentar olhar para aquela pessoa com os olhos que Deus olha para ela, que são os olhos que Deus olhou para você, você já começa a mudar, sabe? Outro pecado que você pode cometer contra você e que acaba afetando a vida das pessoas que estão ao seu redor, é o pecado do medo. É o pecado do medo. Ah, Bruno, você não tem medo? Gente, eu morro de medo de um monte de coisa. Eu postei semana passada nos meus stories que eu fui descer com meus filhos no tobogã do Beach Park e eu estava morrendo de medo. Eu só fui porque eu tenho muito amor por eles. Mas eu tive que pedir para o Espírito Santo na noite anterior me acalmar para eu conseguir ir com eles. Para vocês terem noção de como é que é. Tá? Então, mas o medo é o contrário da fé. E quando você tem medo, você pré-espera que alguma coisa vai dar errado na sua vida. É por isso que é o contrário da fé. Porque você às vezes está olhando alguma coisa, você já passou por uma experiência ruim. Você já teve um relacionamento frustrado, você já faliu, você já brigou com alguém, você já foi demitido, você já perdeu a casa, ou sei lá o quê, e aí você começa a passar por alguma coisa, parece que aquilo deixou marca na tua alma, e você acha que aquilo é o seu destino, que é aquilo que vai acontecer, que as coisas vão ser daquele jeito, sabe? E às vezes Deus fala, confia, olha para mim, confia, eu estou dizendo que vou mudar, mas você não enxerga onde que Deus vai mudar. Porque fé é acreditar naquilo que você não vê. E é difícil acreditar naquilo que a gente não vê. É difícil, porque o mais fácil é ver o que a gente está passando, é ver o tamanho do problema. E aí você começa a pecar contra você, porque você está pecando por falta de fé. Não é que ter medo é pecado, é que não ter fé é. Então você está não tendo fé, porque você não está enxergando. Se Deus prometeu determinada coisa para você, não interessa o tamanho do milagre que Deus te prometeu. Sabe, essa semana eu estava conversando com Deus, eu estava muito angustiado ontem de manhã, eu estou fazendo jejum essa semana, né? E eu estava muito angustiado de manhã, tá? Eu estava na esteira, acredite, eu faço esteira, mas eu estava na esteira, de olhos fechados, e aí eu estava conversando com o Senhor, e eu estava colocando diante de Deus, e eu estava falando, Pai, essa semana eu vou fazer jejum a semana toda. E a última vez que eu fiz jejum a semana toda, a semana inteira aconteceu coisa ruim, que era para tirar a minha paz de espírito. E eu falei, eu não vou perder a minha paz de espírito essa semana. Eu não sei o que o inimigo vai levantar contra mim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou perder a minha paz de espírito essa semana. E aí eu fechei os meus olhos, e aí eu me vi
diante do Mar Vermelho, sabe? Quando o exército de Faraó está vindo e não tem mais para onde o povo de Deus fugir. E eu falei assim, pai, eu não sei como é que o Senhor vai abrir o Mar Vermelho, mas que o Senhor vai, vai. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou só querendo te lembrar que eu estou diante do Mar Vermelho e o exército do Faraó está vindo ali. Tá? Eu só quero te lembrar disso, pai. Que o exército está vindo ali, eu já estou vendo no retrovisor. E eu estou diante do Mar Vermelho. Agora, como o Senhor vai abrir as águas, eu não sei. Eu só sei que eu estou entregando a Ti, porque eu quero ter paz, que excede o entendimento. E eu sei que as coisas vão acontecer essa semana para me trazerem para o contrário. Mas eu vou pensar dessa forma. Sabe o que mudou de segunda-feira para hoje? Nada. Não mudou nada. Aquele problema lá, na verdade, ele está um pouquinho mais perto do retrovisor. Mas o Senhor vai agir do jeito dele, na hora dele. E esse é um pecado que você comete para você. E por que eu falo que você comete para fora de você? Porque você externa o seu medo. E às vezes a outra pessoa está cheia de fé. Ou os outros, sejam seus filhos, sejam as pessoas que trabalham com você, seus pais, e você externa aquilo, você começa a dizer aquilo, e a pessoa que está com fé, ela começa a pensar, será que eu estou certa? Será que eu estou certa de ter fé? Porque parece tão difícil isso e tal, e essa pessoa está dizendo que ela não tem mais, sabe? Então é uma outra coisa que você acaba fazendo contra você mesmo, assim. E é difícil isso, sabe? Então, quando você começa a se livrar do ódio, quando você começa a se livrar do medo, muitas coisas, espaços vão abrindo dentro de você para você receber as bênçãos de Deus, sabe? Você vai abrindo espaço no teu coração, você vai abrindo espaço na tua vida, sabe? Que você começa a se livrar da incredulidade. E aí você começa a se livrar do eu posso, eu sei, eu dou conta. Que isso é um problema que, olha, é muito difícil. E eu vou te dizer, às vezes, Deus te leva muito perto do Mar Vermelho para poder tirar isso de você. Mas muito perto. Ele deixa o exército do Faraó chegar quase em cima de você. Que é para você entender que você não pode, que você não faz, que você não dá conta. Porque às vezes Deus, sabe, tem horas que a gente começa a achar que a gente pode, que a gente faz, que a gente dá conta, que a gente tem a varinha mágica, que a gente tem a solução, que a gente sabe como fazer. E se você souber como fazer, não é Deus. Não é Deus, sabe? Deus age quando você não sabe o que fazer. Quando você não entende mais de onde pode vir. Quando você não entende mais de que maneira as coisas vão acontecer na sua vida. Aí Deus age. E você achar que você pode, que você faz, que você é pecar para dentro de você. E é não deixar o espaço de Deus agir. Sabe, e esses dias, essa semana retrasada, eu acho, eu estava pregando aqui e eu estava falando sobre quando Deus fala, eu vou diante de você endireitando os seus caminhos, né? Fala, ó, o Senhor fala isso, né? Eu vou diante de ti endireitando os seus caminhos, eu vou endireitando os caminhos tortuosos, eu vou quebrando os cadeados, eu vou abrindo as portas e eu vou trazendo para você os tesouros que estão escondidos, né? E sabe, no dia que eu estava pregando sobre aquilo, eu estava refletindo, porque toda vez que a gente prega, gente, vamos combinar que o pregador ele é um egoísta, porque ele prega para ele mesmo, assim. De vez em quando esbarra um pouco em vocês, assim. Mas a maior parte das vezes eu estou falando para mim mesmo, muito engraçado isso. Mesmo quando eu acho que não é, depois eu paro para pensar e falo, nossa, como eu estava falando só para mim. E eu estava depois refletindo sobre aquilo, e eu pensando, nossa, por que Deus faz isso na minha vida? Deus deixa eu ver que o caminho é tortuoso, Deus deixa eu ver que a porta está fechada, que não tem solução, para depois ele ir na frente, endireitando o caminho, quebrando os grilhões das portas, abrindo e tal, porque ele quer testar a minha fé, e ele quer tirar o meu eu sei, sabe? E muitas vezes ele quer tirar a minha vaidade. Porque vamos combinar, gente, que é vaidade. É vaidade você dizer para as pessoas que você tem uma família perfeita. É vaidade você dizer para as pessoas que o seu casamento é incrível, que a sua casa é maravilhosa. É vaidade você dizer para as pessoas que as coisas que estão ao seu redor são todas muito abençoadas, tal. É vaidade. É vaidade quando você acha que foi você que fez aquilo. Quando você entende que foi o Senhor, aí muda de situação, porque aí você está transbordando Deus. Aí você está falando de Deus. Quando alguém fala, nossa, como é incrível, como a sua família é incrível, você fala, só Deus sabe mesmo como é que isso aconteceu, porque é muito bom, foi muita oração. Sabe? A gente precisa compreender isso e mudar isso dentro da gente.
É você parar de pecar para dentro e para fora e abrir espaço para Deus agir. Porque você define o tamanho de Deus na sua vida. Mas aí a gente entra numa outra questão, talvez você esteja pensando, mas eu não passo por nada disso. Por que Deus está fazendo determinadas coisas na minha vida? E eu falei aqui na minha pregação passada, que eu estava me perguntando sobre isso, por isso eu falo que é para mim. Eu estava me perguntando sobre isso e eu falando, Senhor, por que às vezes eu enfrento batalhas que só eu enfrento? Por que eu enfrento batalhas que são maiores do que as dos outros? E pessoas que às vezes nem estão assim, não enfrentam essas batalhas e tal. E aí, depois do culto, eu fui ali e pedi para a pastora Mônica fazer uma oração por mim, e aí Deus falou assim, filho, você enfrenta essas batalhas todas. Ele falou desse jeito para mim. Você enfrenta essas batalhas todas, porque o que eu tenho na sua vida é muito grande. E eu vou te usar muito. E eu preciso te capacitar. E eu preciso te transformar. Sabe? E aí ontem eu estava orando de novo. E porque é engraçado, porque a gente agradece a Deus uma vez só. O negócio acontece, a gente fica felizão, a gente agradece e bola para frente, vamos prestar atenção no próximo problema. Agora, quando a gente está passando por um problema, a gente pergunta a Deus 20 vezes, por quê? Pai, por que eu estou passando por isso? Por que isso não terminou ainda? O que falta? O que falta acontecer na minha vida e tal? Né? E ontem eu estava perguntando para Deus de novo, eu falando, Senhor, por que a gente passa por esses problemas? Por que determinadas coisas só acontecem na minha vida? Parece até que eu não tinha perguntado 2 semanas atrás, sabe? E aí o Senhor falou para mim assim, eu tenho te transformado muito no meio dessas batalhas. Eu tenho te transformado muito. E aí dá uma vergonha de Deus, assim, sabe? E aí eu vou falar sobre um último pecado que a gente traz muito para a gente. Sabe o que é? É a gente pensar só na gente. E era disso que ele estava falando ali, com aquelas pessoas em Amós. Sabe? Quando você não transborda, não pensa na vida das outras pessoas. Ah, Bruno, mas você está falando de transbordar, mas eu tenho um monte de dívida. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de transbordar o que Deus botou na tua vida. É muita fé? Transborda a fé. É muito amor? Transborda amor. Transborda o que Deus tem na tua vida. E se você não está transbordando, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo de errado. Sabe? Quando a gente faz... Eu tenho uma das lições do Casados para Sempre, que ela mexe muito comigo, que é a última ou a penúltima. Quem aqui, várias pessoas aqui já fizeram Casados para Sempre, sabem dessa lição, que é quando Deus fala, ali na apostila, que no começo nós somos bebês espirituais. Sabe? O que ele está dizendo? Ele fala que no começo você só está recebendo. Você recebe, você vai para a igreja para receber, as pessoas estão ali para orar por você, para pregar para você, e você está só se alimentando, porque você ainda não tem nada para transbordar para as outras pessoas, você está se alimentando. E aí, de repente, você começa a virar um adolescente espiritual. Ô, bicho difícil é adolescente, né? E aí, o que acontece? Você começa a virar um adolescente espiritual, você continua se alimentando, mas você já não acha mais o alimento bom. Você fala, não gostei da pregação daquele pastor hoje. Ah, a igreja hoje estava tão estranha. Ah, o louvor estava chato. Ah, sei lá o quê. Ah, não vou hoje não, estou cansado. Tal. Você começa a questionar aquilo do qual você está se alimentando. Sabe? Talvez seja a fase mais difícil. Só que essa é a fase que você... Por que você sente desse jeito? Porque você precisa se alimentar também, por conta própria. Não é mais só o bebê que recebe. Você tem que procurar, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que estudar, você tem que saber mais de Deus para poder se alimentar também. Sabe? E aí você se torna adulto, e o adulto alimenta o outro. E é isso que Deus quer de você. Que você seja um adulto espiritual. Que você esteja preparado para alimentar o outro. Ah, Bruno, eu vou ser pastor? Não, não é isso não. Você alimenta os seus filhos, você alimenta os seus vizinhos, você alimenta os seus funcionários, seus colegas de trabalho, você alimenta as pessoas ao seu redor quando você transborda Deus para eles. E é isso que Deus espera de você. Agora, para você ouvir Deus, para você receber determinadas coisas de Deus, você tem que estar próximo de Deus. E para você estar próximo de Deus, você tem que se encher de Deus. E para se encher de Deus, você tem que entregar Deus para o outro. Você só consegue se encher de Deus se você entrega Deus para o outro. Você tem que transbordar isso, você tem que procurar isso. Procurar ser o povo do Senhor, que é para você poder levar. Olha o que eu comecei a ler para você ali em 1 Pedro, olha. Vocês são raça escolhida. Deus escolheu cada um de nós. Sabe, olha, vocês são raça escolhida. Os sacerdotes do rei. Sacerdote é aquele que abençoa o outro.
é aquele que leva para o outro as coisas do rei, sabe? A nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês pertencem a Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. É de onde Deus tirou você, sabe? Antes vocês não eram o povo de Deus. Agora vocês são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus. Agora já receberam a sua misericórdia. Sabe, Tati, ontem a gente estava pregando sobre amor. A gente tem um grupo, né, onde a gente faz online, uma vez por mês, português, espanhol e tal. Espanhol, aquele espanhol, né, que a gente consegue fazer, mas enfim. E a gente estava falando sobre amor. E sobre você ser o reflexo do amor de Deus, né? E você passar o amor de Deus para outras pessoas. E você saber que o amor de Deus é infinito por você. E quando você entende que o amor de Deus é infinito por você, você entende a misericórdia de Deus. Você entende a misericórdia que Deus teve por você quando você não merecia. E eu vou te contar um segredo, você continua não merecendo. Você não merecia mais. Agora você não merece um pouco menos do que você não merecia antes. Mas você continua sem merecer, Deus continua sendo misericordioso e amoroso. E aí você tem que ter amor por você, amor por Ele, amor pelo próximo. Que é o que Jesus falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que amar a Deus sobre qualquer coisa. Depois você tem que amar a você mesmo, se não amar o próximo como você ama a você mesmo, você não se amar, então o amor que você está entregando por próximo é porcaria. Mas, às vezes, a gente passa pelas coisas que a gente passa, não porque Satanás se levantou contra mim. Não é isso. Às vezes a gente passa pelo que a gente está passando, porque Deus está trabalhando. Porque Deus quer aumentar o espaço dele dentro de você. Porque Deus quer fazer ele maior dentro de você. Deus quer fazer ele maior dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro do teu viver. Deus não vai te dar determinada vitória se é para a sua vaidade. Deus não vai agir em determinada coisa na sua vida se é só para você vomitar essa transformação para os outros. Você precisa ser transbordador. Porque senão, Deus seca. É o que Deus estava falando ali. Por que Deus fez todas aquelas coisas em Amós? Você sabe por que Deus fez tudo aquilo? Porque eles são o povo de Deus, que Deus ama. E Deus corrige aqueles que Ele ama. Ele ama, a cada um daqueles Ele ama. E é por isso que Ele corrige, porque Ele ama. Porque quem não ama, não corrige. Quando a gente ama, a gente corrige. É difícil, né? Quando a gente vai corrigir um filho, né? Chora, faz bico, tal. Tem hora que você quase acha que ele não mereceu. Mas aí depois você pensa, não, mas ele tem que passar por isso, ela tem que passar por isso, que é para poder crescer. E Deus precisa fazer isso com você. Porque, olha, é engraçado porque esses dias eu estava comparando a minha vida, o meu ser, não com antes de eu estar na igreja. Eu estava comparando eu, Bruno, com o Bruno que virou pastor. Tá? Não é o Bruno antes de estar na igreja. Eu estava comparando quando eu virei pastor e agora. Faz quantos anos isso, pastor? O pastor sabe mais do que eu. Foi muitos. Muitos. É outro Bruno, gente. Só que eu já era pastor. Engraçado isso. Sabe? Por que eu estou falando eu já era pastor? Porque às vezes as pessoas acham assim, fulano não tem o que melhorar. Nossa, cara. 14 anos. 14 anos que eu fui consagrado pastor. Faz muito tempo. Eu tinha 20. Há muitos anos. Há muitos anos. Mas, 21. A verdade é que, assim, Deus me transformou demais nessa caminhada, sabe? Demais, demais, demais. E aí, na hora que eu estava comparando com isso, eu pensei, meu Deus do céu, quando eu tiver com 60, eu vou ter tanta vergonha do Bruno de 46. Foi o que eu pensei, sabe? Assim, eu falei, nossa, cara, quando eu tiver 60 anos, eu vou ter muita vergonha do Bruno de 46, porque eu pensei em mais 14, sabe? Eu falei, nossa, se nesses 14 anos em que eu sou pastor, Deus me transformou tanto, eu vou ter muita vergonha de quem eu sou hoje. Muita vergonha. Mas o importante é que a gente tem que estar pronto para ser transformado. A gente tem que estar pronto para caminhar com Deus. A gente tem que estar pronto para abrir caminho para os outros, inclusive, sabe? Porque assim como o pastor Alenita e o pastor Leonardo um dia abriram o caminho para mim, eu abro o caminho para o Davi, para a Ana, para o Benjamin. Um dia eles vão estar falando de Deus aqui, Davi já está falando de Deus. Né? E a gente vai abrindo o caminho. E a gente vai
mudando e aquela pessoa vai sendo melhor do que a gente porque ela partiu da gente, do ponto onde a gente parou. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando um negócio muito interessante, que ela falou assim: você sabe por que é que os seus filhos não valorizam toda a luta que você passou para poder chegar até aqui e viver esse sobrenatural, esse milagre que você vive hoje, comparado de onde você saiu? Porque para os seus filhos isso é o normal. Para você é um milagre, para eles isso é o normal. Onde você está hoje, independentemente de todos os esforços que você fez na sua vida, é o normal dos seus filhos. É o normal, sabe? E eles vão partir daqui para frente. E espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe? A gente precisa lembrar disso, que nós não somos o centro da vontade de Deus, sabe? Deus vai agindo na gente porque nós somos raça escolhida para poder falar de Deus. E a gente fala primeiro dentro da nossa casa. A gente fala primeiro para os nossos, sabe? É uma grande evolução na vida da minha mãe, que aceitou Jesus adulta, ter um filho que estava na casa de Deus com 13 anos. É uma grande evolução para mim, que estava na casa de Deus com 13 anos, ver os meus filhos nascerem dentro da igreja. Sabe? Então, assim, isso não tem cada coisa que você faz impacta no outro. E eu estou falando das bênçãos que você traz, mas veja, a dificuldade que você está passando hoje, eu não sei qual é, e qual é o tamanho dela, e o milagre que Deus vai fazer para poder te dar essa vitória, porque Deus vai. Tá? E o milagre que Deus vai fazer para poder te dar essa vitória, ela vai impactar na vida de todas as pessoas ao seu redor. É como aquelas pedras que você joga na água e vão fazendo aquelas ondas. A gente nunca sabe o tamanho do impacto do que Deus faz na nossa vida, do que a gente faz na vida dos outros. Nunca sabe. Nunca. Às vezes você transforma uma pessoa e essa pessoa transforma toda uma nação. É assim que acontece. Mas o que eu estou querendo dizer é, você passa por problemas, eu tenho certeza que você passa. Eu passo e você passa. E sabe como é que eu sei que você passa por problemas? Porque Deus falou. Jesus disse que vocês iam passar por problemas. E eu ainda te conto um segredo. Esse é o jeito de Deus transformar você. Se você passa por problema é porque Deus te ama. É porque Deus tem um amor tão grande por você que Ele deixa você passar por essas coisas para você ser trabalhado e transformado. Ah, pastor, mas eu não aguento mais, parece que eu cheguei ao meu limite. Eu estou perdendo, eu já estou entregando as pontas. Não entrega não, porque o único jeito de você perder quando você está com Deus é você desistir. É o único jeito. Não existe outra maneira de você perder quando você está com Deus do teu lado que não seja desistir. Se não teve a vitória é porque não acabou ainda. Lembra sempre disso, sabe? Se não teve a vitória é porque não acabou ainda. Sabe o que aconteceu com o povo de Deus, que estava lá sendo repreendido por Amós? Se consertou. Deus apertou, 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 e uma hora eles viraram do jeito que Deus queria. E é o que Deus vai fazer com você, porque vocês são raça escolhida. Vocês foram escolhidos para propagar. Vocês foram escolhidos para levar adiante, sabe? E às vezes, sabe que às vezes, eu não sei se você se sente assim, mas tem horas, por exemplo, que eu venho para esse altar e eu estou abatido. Meu coração está ferido e determinadas coisas ruins aconteceram na minha vida e tal. E é incrível como é a coisa que mais me acalma na vida. É subir para falar de Deus. Parece que os meus problemas todos se passaram. É engraçado isso, sabe? Eu tenho um jeito de me acalmar quando eu estou em casa, que eu abraço a minha esposa, né? É engraçado isso, né? Eu abraço a Tati assim, de conchinha para dormir e durmo calmo, né? É engraçado isso, sabe? Eu já falei para ela que ela sabe que ela tem esse poder sobre mim, né? Ela tem esse poder sobre mim, assim. Eu abraço a Tati e eu acalmo. Eu que estou abraçando, eu que estou cuidando, mas eu acalmo. Eu me acalmo e eu durmo bem, sabe? Ela tem esse poder sobre mim. Mas a hora em que a minha alma fica leve é quando eu estou fazendo algo para Deus. E é por isso que às vezes o inimigo se levanta tanto para atrapalhar isso. Porque eu vou te dizer, só Deus sabe quantas vezes eu tenho preguiça de fazer um estudo bíblico, às vezes fazer alguma outra coisa. Hoje não, hoje eu queria que alguém fizesse no meu lugar. Tal. Indisposição, como diz o pastor Leonardo. Oi? Crente não tem preguiça, tem indisposição. Tá? Tem uns dias que eu tenho uma indisposição, pastora, que você não acredita o tamanho da minha indisposição. Sabe?
Mas parece que Deus fala, eu estou te levando lá para te encher de mim. Para te encher de mim. E por que é que eu me sinto assim? Porque para chegar em vocês tem que passar por mim. Para chegar em vocês tem que encher aqui. Sabe? Quando o grupo de louvor está aqui louvando, para chegar o louvor em vocês tem que sair deles. Quando a gente vem pregar, para poder pregar tem que sair da gente. E quando você vai falar para o seu irmão, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido de Deus, saiu de você. Saiu de você para sair de você, que significa que devia estar em você. Esse é um dos mistérios grandes de Deus, sabe? E Ele age na nossa vida. Ah, pastor, mas tem pecados que eu fiz na minha vida que eles são imperdoáveis. Não são. Não são. Eu não sei o que foi que você fez e que às vezes te afasta de Deus e que às vezes você acha que você não pode vir para a igreja, como eu achava que eu não devia poder vir para a igreja, sabe? E aí Deus vai lá e fala que o pecado não consegue esconder a marca de Deus em você. Olha só. O pecado não tem esse poder de esconder a marca de Jesus que existe em você, sabe? Então não interessa o que você fez, o que você precisa fazer é, como diz o outro louvor, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, sabe? Se humilha, entrega a Deus, pede para Ele te refazer, para Ele mostrar em você o que precisa ser mudado ainda. Por que ainda não tem a plenitude dele ainda dentro do teu coração? O que ainda falta? Porque é difícil a gente enxergar o que falta na gente. É fácil enxergar o que falta no outro. Mas pede para Deus mostrar o que falta em você. O que falta em você para você abençoar o outro e para você estar cheio de Deus. E se coloca diante do Senhor. Pede a Ele para transformar. Porque aí as circunstâncias mudam. Porque o maior segredo que eu aprendi caminhando com Deus é que Deus não muda circunstâncias, muda pessoas. Ele usa circunstâncias para mudar as pessoas. Então, se você quer mudar a circunstância, muda a pessoa. Porque na hora que Ele mudar a pessoa, a circunstância muda. Então, se você quer mudar a circunstância, muda a pessoa. Pede para Deus mostrar o que Ele precisa mudar em você. E às vezes você está pensando, mas eu não tenho nada de errado em mim. Mas o mudar... Primeiro que não é tirar algo de errado. Todos nós temos alguma coisa de errado, tá? Mas o mudar não é só tirar alguma coisa de errado. Às vezes é te levar para outro patamar. Estar ainda mais cheio de Deus. O seu coração, seu espírito serem ainda maiores. Para você estar ainda mais cheio de Deus. O mudar também é nessa direção. Para que você possa ser aquele adulto que alimenta o outro. Porque aquele adolescente espiritual está na casa de Deus. Ele já aceitou Jesus, ele está na casa de Deus, ele está lá buscando o Senhor. Tá? E às vezes ele passa por dificuldades porque ele precisa ser um adulto espiritual. E aí você virou um adulto espiritual, você precisa ser um ancião espiritual. Porque os sábios são todos os anciões. Né? Então, você precisa ser transformado mesmo. Pede a Deus para te mostrar. Eu vou encerrar fazendo uma oração por você, para que você fique de pé comigo, para que a gente possa orar e pedir a Deus para transformar ainda, para perdoar os nossos pecados, para nos limpar, para tirar de nós aquilo que entristece a Ele, para que Ele possa nos mudar, para que as nossas circunstâncias possam ser transformadas, sabe? Fecha os seus olhos, ora comigo. Pai, eu estou diante de Ti agora, Senhor. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo em nós que Te entristece, Te incomoda, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nos limpa, Senhor, nos purifica. Pai, eu coloco cada um de nós diante do Teu trono, eu intercedo por cada um de nós aqui, Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir. Eu ponho diante de Ti o nosso coração, Senhor. Limpa ele, purifica, faça tudo que não é seu, Pai. Tudo que foi colocado e não foi por Ti, seja no nosso coração, seja na nossa mente, que o Senhor tire e limpe agora. Que a nossa mente seja cativa aos pensamentos de Cristo. Que o nosso coração seja um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de justiça de Deus. Muda, Pai, muda o nosso ser. Pai, que a nossa alma não domine mais o nosso ser. Que os nossos sentimentos não dominem o nosso ser, mas o nosso espírito domine o nosso ser, o seu espírito ligado ao nosso espírito. Que nós possamos viver os dons do Espírito, que nós possamos estar cheios do dom do Espírito, de mansidão, de benignidade, de amor, de domínio próprio, de fé. Transforma, Senhor, tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza. Pai, muda cada um de nós para que as circunstâncias possam ser mudadas.
Senhor, e aqueles mares que se colocam diante de nós, aqueles desertos que se colocam diante de nós. Faz o seu milagre, Pai, porque o Senhor diz que pela nossa fé o Senhor move montanhas. O Senhor diz que em seu nome nós somos capazes de fazer milagres ainda maiores do que o seu Filho fez aqui. O Senhor fala que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, abre os mares, nos faça andar sobre eles. Senhor, prepara a nossa vitória, muda corações, muda circunstâncias, aquilo que a gente não enxerga, que o Senhor traga à existência, que o Senhor possa trazer, Senhor, cura, saúde, restauração, Senhor, dos casamentos, dos lares, aqueles que estão longe da Tua casa, traz de volta, Senhor. Cuida dos nossos empregos, das nossas empresas, das nossas finanças, do nosso casamento. Senhor, eu coloco diante de Ti, porque o Senhor disse que nós podemos em Ti. E os Seus planos são maiores que os nossos. Então transforma, Pai. Eu entrego a cada um diante de Ti. Eu Te peço mais uma vez perdão, Senhor. Perdão porque nós fizemos coisas que Te desagradam. Senhor, nos limpa, nos purifica, Pai. E transforma, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.